Tá começando mais um pós-jogo aqui no Camisa 12. Muito obrigado a todos vocês que estão sempre ligados aqui no canal. Já sabe qual é o nosso ritual. Clique em curtir agora para não esquecer, cara. Curte agora, inscreva-se no canal se você não é inscrito ainda. O jogo do Galo acabou por volta de 9 horas, eu tô gravando meia-noite, porque tem dia que a gente tem que esfriar a cabeça, né, gente? Tem dia que é difícil, mesmo com todos os casos de coronavírus, tá 11h30 da manhã, você fala, não, hoje se perder, muito desfalque, mas chega na hora do jogo, perder da forma como perdeu, é difícil manter o bom humor. Antes de começar a falar sobre essa derrota no Mineirão, né, queria agradecer a parceria com a PVS. Vou dar um exemplo para você, e não é qualquer empresa não, viu? É a maior da América Latina que eu tô falando. Você vai assistir o jogo no bar, igual foi hoje, que o jogo não é transmitido, você tem lá um amigo que conseguiu achar o link do jogo. Você acaba de sair do bar, você chega, o seu carro não está mais no local onde você deixou. Que susto, hein, meu amigo? Impressionante a sensação ruim que dá. Não liga não. Procura a PVS e proteja o seu veículo. Se você estiver protegido, meu amigo, é só pegar o telefone e pronto, está resolvido o problema. Conheci a sede da PVS, fantástica sala de monitoramento dos veículos. Portanto, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo, você clica lá e faça a sua cotação de preço. Agora já falando sobre o jogo pela manhã, né, mais casos de Covid no Atlético, e eu sempre sou chorão com o elenco. Eu contratou o Vargas, eu queria mais um volante, né? Antes de vir o Vargas, eu queria mais 3 peças, né? Ano passado, quando todo mundo falava que a gente ia brigar pelo título, que a gente começou a campanha muito bem, com 2 vitórias fora de casa, eu falei, olha, esse time vai brigar para não cair, terminou em 13º. E eu, muito esperançoso, gostei da escalação do Galo, que foi a campo diante de tantos desfalques, né? Eu vou tentar de cabeça aqui, ó. Vitor, Guga, Hever, o Júnior Alonso convocado também, né? No meio ali o Alan com Covid, o Vargas com Covid, o Alan Franco convocado e com Covid, o Savarino convocado, o Savinho na seleção sub-17 com Covid também. Acho que eu não esqueci de ninguém, não. O Vargas, não sei se eu falei. Dá para você escalar um time praticamente. Esse time do Covid faria um bom jogo se entrasse em campo com a base dessa escalação. E mesmo com tantos casos, a gente manda a campo um time muito interessante. E tirando toda a rivalidade dessa discussão, eu vou usar o Cruzeiro de exemplo aqui. Quando você pega, por exemplo, a escalação do Cruzeiro no papel, os nomes dos jogadores no papel, você fala, estranho esse time lá na 15ª posição, né, da Série B. É um time que, se tivesse um G4 Série B, não era de se assustar pelas peças que tem. E você pega a escalação do Atlético hoje, cara, é muito interessante e muito melhor que a do Atlético Paranaense, sem dúvida nenhuma. Com o Everson, o Thalisson, que já a gente fala melhor sobre ele, o Bueno, o Rabelo, o Arana, o Jair, o Zaratio, o Keno, o Marrone, o Sacha e o Johan. Tinha esquecido o Johan. Então, assim, é um time melhor do que o que a gente tinha antes do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma. Portanto, eu entrei em campo confiante na vitória. Apesar dos desfalques, hoje a gente vai ganhar do Atlético Paranaense, sem dúvida nenhuma. Então, separa a atuação ruim para essa nota de que a importância de ter um elenco forte no Campeonato Brasileiro. Tivemos uma atuação ruim, mas não por peças, por limitação de peças. Com tantos desfalques e desfalques importantes, nós ainda conseguimos mandar a campo um time extremamente forte. E aí a gente enfrenta o Paulo Autuori, que já ganhou da gente comandando o Botafogo. O Paulo Autuori é um case engraçado no futebol, porque assim, o torcedor não é fã dele. O atleticano, o torcedor de diversos times do Brasil, o Autuori não é um cara de sucesso no futebol, um cara que o torcedor morre de amores, né? Mas se você entrevistar os jogadores, todos não, tô exagerando, mas assim, é o treinador que eu mais ouvi sendo citado quando se pergunta qual é o melhor treinador que você trabalhou. É o treinador que eu mais ouvi até hoje sendo citado por atletas. Paulo Autuori, Paulo Autuori, Paulo Autuori, Paulo Autuori, Paulo Autuori. Então, algo de diferente, uma visão diferente ele tem, né? Passou aqui no Galo em 2014, ele sai depois da derrota para o Atlético Nacional, ele até chega a estrear no Brasileiro, 0x0 com o Corinthians em Uberaba e Uberlândia, 0x0 com o Cruzeiro nos 3 jogos do Campeonato Mineiro, que foram os maiores desafios dele no estadual. E depois chega o Levi Coupe, que graças a Deus faz um ótimo final de temporada, mas muito elogiado por aquele elenco do Atlético. E o Paulo Autuori,
usa a mesma estratégia. Vou esperar o Atlético aqui, porque deu certo contra o Botafogo, e vou começar a apostar em uma outra bola de contra-ataque. Aí eu pergunto para vocês, hoje, com tanta situação de comissão técnica fora, com tantos desfalques, com tanta coisa de emocional abalado, tanto problema de bastidores, como que a gente vai falar também da festa aí do Andreatta, era dia de jogar com a defesa alta? Quando o Sampaoli, na coletiva de apresentação dele, prometeu que, independente da situação e do adversário, jogaria pressionando a saída de bola, jogaria atacando, dando as cartas, e eu sempre elogio isso, sempre falo, olha, obrigado, Sampaoli, por você cumprir com o que você prometeu. Gosto demais disso, mas hoje eu acho que dava para fazer diferente. Vou falar assim, ô Paraguaiense, você está confiante na vitória, né? Então vem para cima que eu tô te esperando e eu hoje vou fazer diferente, Autuori. Eu vou te esperar, vou te dar a bola e eu vou postar no contra-ataque hoje, principalmente por estar num campo pesado, possibilidade de um marcador escorregar. Então hoje eu não vou sair igual um louco, uma vaca louca para o ataque, não. Hoje é dia de esperar, até porque tem um menino aqui na lateral direita, né? Não sei como vai ficar o comportamento do time, que eu tô só com o volante. Hoje é com você, Autuori. Mas não, o Atlético continua subindo de forma exagerada e o principal, que eu acho que assim, que a minha visão nesse caso está certa, e se você discordar de mim, você pode usar e abusar da caixa de comentários aqui, esse espaço é para você dar a sua opinião, que você entende muito de futebol, tenho certeza disso, mas nos contra-ataques do Atlético Paranaense, a velocidade em que o Jair, e vocês sabem que eu sou presidente do fã-clube do Jair, falo que tem nível de futebol europeu, a velocidade que o Jair volta, o único volante, e aí a dupla de zagas, que o Caleb, o Bueno, não sei o que veio na minha cabeça o Caleb, o Bueno não jogou menos hoje que o Rabelo, né? Mas assim, não tem nada de diferente o Bueno, desnecessária a contratação dele, assim como foi desnecessária a contratação do Everson. O Everson é uma goleira? Não, é desnecessário, o que está na reserva dele é muito melhor. Foi desnecessária a contratação do Everson e foi desnecessária a contratação do Bueno. Não tem nada de diferente do que a gente já tinha aqui. Para você contratar um cara, para você investir, colocar um no bolso, ele tem que ter algo a mais e o Bueno não tem. Mas na jogada de contra-ataque, um cara que eu critico todo pós-jogo aqui, que eu falo assim, eu não sou fã, quem assiste todo o vídeo aqui sabe, eu falo, eu não sou fã do Igor Rabelo, mas hoje jogou bem. Aí vem um outro jogo e fala, eu não sou fã do Igor Rabelo, mas eu acho que hoje jogou bem. E o Igor Rabelo hoje, um desastre. Aquele trotinho dele, me lembrando uns tempos ali de Rafael Miranda, que ele dava aquele trotinho para trás ali, que às vezes o Felipe Souto faz isso também, mas de marcadores também, alguns marcadores, zagueiros que fazem isso no Galo. O Igor Rabelo achando que olhar vai desarmar o cara. É o que um amigo da imprensa chama de zagueiro fofo. Né? Se chamasse Chicão e tivesse vindo do Ceará, sei lá se a gente teria a mesma paciência com o Igor Rabelo. Repito o que eu falo todos os dias, que ele atua bem quando eu vou elogiar. Não sou fã do Igor Rabelo. Se aparecer proposta, já que tem passaporte europeu, negociaria sem pensar duas vezes e não deixaria saudades. Não fez nada de diferente aqui desde que chegou. Fez boas atuações? Fez boas atuações. O Gabriel fez boas atuações aqui. Todos os zagueiros que estão aqui já fizeram boas atuações. Não, bom não. Mas os zagueiros que passaram nos últimos anos que foram mal, eles também tiveram seus dias que foram muito bem. Péssima partida para mim, Igor Rabelo. Acho que talvez o pior em campo, ele ou o Jair. E eu repito, para mim o Jair tem um potencial enorme, extremamente lento, né? Confuso, não ajudou em nada na marcação. Aquele trotezinho dele me lembrou o Guga contra o Palmeiras. E o Igor Rabelo, ineficaz, 0 à esquerda na defesa. Sobre o Bueno, eu já dei a minha opinião aqui, né? E aí, fechando o setor defensivo, o Everson. Lembro que contra o Palmeiras, todo mundo batendo no Everson, eu falei, olha, mal, e eu já falei aqui, prefiro o Rafael, eu acho o Rafael muito melhor, mas com essa zaga na frente do Everson hoje, ele quase tomou aquele franguinho no final ali com a mão dele, daquela flochadinha ali, pum, passou deslizando do lado do gol ali, mas ainda é o menor dos nossos problemas com uma zaga tão displicente, para falar uma palavra que não ofende tanto hoje. Então a zaga é tão displicente como foi hoje, né? Com o Rabelo dando aquele espacinho para trás, sem dar um bote no cara, o Bueno que não consegue sair jogando, não vejo uma qualidade do Bueno. Então assim, repito, Rafael titular para já, mas hoje o Everson foi o menor dos nossos problemas diante de um time tão ineficaz. E lá na parte da frente da linha ofensiva, o Zarate, que ainda não estreou pelo Galo também.
o Johan não conseguiu fazer a bola ficar no ataque, não conseguiu armar, não conseguiu dar passos de qualidade para os companheiros de ataque. E aí o SofaScore, gente, meu celular tá aí, né, e vai ficar feio ficar de costas aqui. Nunca se dá as costas para a câmera em momento algum, senão eu ia pegar os dados aqui. É absurdo, cara, os dados do Johan no jogo, e toda vez que entra é assim. Renovamos com ele até o final do Campeonato Brasileiro, né? O empréstimo ia só até dezembro. Não vejo necessidade de renovar, não tinha necessidade também. Faz parte desse Atlético 2018, 2019, o primeiro semestre de 2020, de jogadores que chegam, pouco agregam, nada agregam, e não vai fazer falta nenhuma. Eu espero que a partir desse segundo semestre de 2020 a gente tenha passado por essa maré de Johan na história do Atlético, que totalmente ineficaz. Eu lembro desde os primeiros jogos dele no Campeonato Mineiro, eu falava que me lembrava muito o Renan Oliveira, né? Parece estar cansado com 5 minutos de jogo. O Johan totalmente ineficaz também, não consegue cumprir, não vejo nada diferente. É nessas horas que eu queria conversar com o treinador e falar: meu irmão, por que você gosta dele? Por que você escala ele? Por que o treinador antes de você escalava ele todo o jogo também? O que ele tem de diferente que esses caras aqui não têm? E eu lembro sempre do caso do Procópio, que levou um cara para a base do Cruzeiro, do Atlético, e chegou lá, o cara fez o teste, foi bem, mas o treinador falou assim, o diretor, olha, do nível dele, já tenho esses aqui da base, né, ele está no mesmo nível desses meninos aqui. O Procópio falou: olha, ele sem treinar todo dia, sem preparo físico, está no mesmo nível dos seus, então assim, ele tem potencial. Então assim, se o Caleri, que eu acho que é melhor, se os meninos da base têm o mesmo nível técnico, a mesma qualidade, estão entregando a mesma coisa que o Johan, coloca os meninos da base, que tem potencial, possibilidade, em relação a um cara de 26 anos, que ainda é tratado como promessa no futebol. Sobre o Zarate, eu ainda vou dar tempo para ele esperar, principalmente esse furacão, essa tormenta passar. Da turma lá na frente ainda, da linha ofensiva, o Keno tentou muito, me lembrou até os comentários que eu fazia no pós-jogo antigamente do Keno, que eu gosto de jogador que tenta, tá mal, tá errando o jogo, mas tenta, pega a bola, vai para cima, né? E o Keno ainda tentou colocar a bola, mas hoje não salva ninguém na escalação do Atlético. Fala assim: olha, esse cara foi bem, esse cara acertou, não salva, né? Eu quero só fazer elogio para um jogador aqui, não é ninguém da linha ofensiva, né? O Marrone apagado, o Natan, desde o jogo contra o Fortaleza, que ele ficou de fora, não jogou mais bola aqui no Atlético. Temo que volte a ser aquele Natan que, quando o Atlético falou que comprou os direitos do Natan, eu quase surtei, que eu puxei meu cabelo, deu falta de ar, porque todo mundo sabe, e nos jogos bons dele eu falava aqui no pós-jogo, tá jogando demais o Natan, e eu fui contra a contratação dele, porque eu tenho medo de ter voltado a ser aquele Natan também, que pouco agregou nos jogos, enquanto esteve aqui no Atlético. O meu destaque positivo fica para o Thalisson, que antes do gol sofrido, do primeiro gol sofrido pelo Atlético, postura, aparecendo para receber, né, chegando, qualidade de passe, ajudando a marcação, bem posicionado, tomou o gol do time do Atlético, todo mundo nervoso, os veteranos nervosos, e o Thalisson com a mesma postura, o cover do Alan. Parabéns, Thalisson, e foi bom ver uma turma da base aí no banco, o Guilherme, que é matador. Eles desfalcam o Galo em Goiânia contra o Goiás nessa quinta-feira, jogo extremamente importante, ficou 0-0 no Sesc Venda Nova, e jogo da volta lá em Goiânia, vale vaga na semifinal da Copa do Brasil Sub-20. Eu gosto demais do time Sub-20, estamos extremamente desfalcados, como essa turma toda que jogou, ninguém vai para Goiânia. E o assunto polêmico da noite é uma possível festa do Andreatta, gerente de futebol do Jorge Sampaoli, em que cerca de 60 a 100 pessoas estiveram presentes, inclusive a comissão técnica, que ficou fora do jogo hoje. E aí o Atlético teria deslocado a folga, que seria de segunda, para terça, que foi um dia depois dessa possível festa, né? Que o Atlético teria mudado o dia de descanso. Isso teria incomodado o elenco, diretoria, obviamente. Vamos lá. Como a gente trabalha com futebol, eu trabalho aqui na internet, trabalho escrevendo os textos também, trabalho na TV aberta, você se torna um escudo ambulante do Galo. Onde você vai, Atlético, não existe outro assunto, não existe política, não existe eleição de prefeito, não existe economia, não existe nada. O assunto com você é Atlético. E na internet, sempre que o pessoal registra, sabe de alguma coisa, me procura. Ex-jogador, amante de jogador, família de jogador, ex-jogador do Galo, tem de tudo. Hoje, por exemplo, eu estava conversando com um ex-jogador me falando coisas do time. E aí, muita gente me procura falando de cervejinha dos caras,
namoradinha, tal, um caso aqui, outro caso ali. Eu falei, irmão, o time chegou de Curitiba, o time chegou de Santos, ontem, meia-noite, foram treinar às 7 horas da manhã, o São Paulo liberou os caras hoje para tomar uma cervejinha, então eu sou a favor da cerveja. O atleta não tem que não beber. Ele tá tomando bar só de forma moderada, ou tá sendo carregado, tão bêbado. Não, ele tá só tomando cervejinha, eu sou a favor. Ele tá namorando? Que bom, velho, porque ficar mais acumulado que a telecena de Natal, ninguém aguenta, né, velho? Indica ser que é complicado, meu irmão. A casa fica pequena, você anda de um lado pro outro aqui, você não foca para trabalhar, é só a namoradinha realmente ali que vai resolver o problema, né? E ele se volta leve, concentrado, os caras jogam bola leve, então, não sofre, a gente não tá escalando 11 padres em campo. Aí recebo foto, vídeo, relato, fofoca, boato, mentira, tem de tudo. E no Alterosport, eu e Toledo sempre divergimos disso. Falando, olha, não é o Toledo. Eu e o Toledo a gente tivesse de outro assunto, não tem nada a ver com isso. Mas eu falo no Alterosport. Sou a favor da cervejinha dos meninos da base do Cruzeiro. Chama atenção, explica as regras, mas o Pedro Ricardo, namorar é bom demais, né, velho? Então, só que a partir do momento que em uma pandemia você reúne 60 pessoas, aí a coisa muda de figura, cara. Principalmente do gerente de futebol, que na hierarquia está abaixo ali do Alexandre Matos, né? Ele tá ali ele é o cara que vai comunicar com a comissão técnica, o elenco. Você tem sua comissão técnica que cobra muito compromisso e disciplina dos atletas, que fala, olha, pode tomar cervejinha, mas fica em casa, recupera do jogo e tal. E a partir do momento que cobra, não faz, e ganha muito para fazer, não ganha pouco não, e compromete todo um elenco, compromete todo o planejamento, todo um orçamento e até um título você compromete, aí a coisa muda de figura demais. E tem muita gente que, sei lá, parece que tem medo do São Paulo ir embora, mas vamos pegar leve não. Ah, mas vai reclamar, deixa reclamar. Time pequeno tem que ter medo de cobrar. Hierarquia, ordem, tem minhas diferenças ou tive, sei lá, minhas diferenças da minha parte não tem mais não. Com o Sérgio Sete Câmara, mas sou a favor demais de que ele tenha uma linha dura agora e cobre explicações da comissão técnica do Andriado. Fala assim, meu irmão, vem cá, você não gostava do comportamento do Casares que namorava lá no fim de semana, levava uma, duas, três lá e tal, você reclamou de fulano, né? Tem situações que não se tornam públicas para a torcida. Esse time passou por situação não chegou a ser registrada a ocorrência, mas assim, passou por uma situação policial nesse elenco agora, grave. E aí, vocês cobram, e aí como que fica o comportamento de vocês agora? Se fosse algum atleta envolvido nessa situação, tivesse levado o convite para a comissão técnica, para o elenco todo, eu acredito que o São Paulo não usaria mais esse cara. E agora que é seu gerente de futebol e que a comissão técnica supostamente estaria presente nessa festa? Tem que ser realmente tratado com linha dura, não tem que ter comportamento de clube pequeno e ficar baixado a cabeça, mas é o São Paulo, e se ele ficar nervoso, se ele ficar chateado, não. A mesma coisa quando eu cobro de jogador aqui que ganha bem, que foi contratado com status de craque e tal. Falo, olha, tem que mostrar o futebol, meu amigo. Igual o Zarate, essa turma toda que chegou aí, o VAR, vocês têm que jogar futebol, que aqui é clube grande, vocês estão ganhando muito para isso, vocês exigiram um alto investimento do clube, e profissionalismo é isso. Envolve agora, nesse caso, hierarquia, envolve profissionalismo. Coisa que faltou aí, se realmente... eu não tenho essa apuração, conversei com pessoas que todas supostamente, dois que eu conversei ali garantem, falam o nome do restaurante, falam o nome de quem passou, por que a informação é insegura, né? E como não tem informação, por isso estou usando o estaria, supostamente, questão bancaria aqui também, se eu tivesse essa informação. Então, é um clube que já foi prejudicado demais pela arbitragem na história do brasileiro, já foi nesse campeonato também, já tropeçou nas próprias pernas, o sobrenatural já prejudicou a gente demais com chuva em São Caetano e tudo mais, né? E aí numa pandemia, ficar com a sensação que você perdeu um jogo por problema interno, e o pior, de onde deveria se tornar referência e exemplo para os demais, aí, meu amigo, é para desanimar realmente. E aí, independente da decisão da diretoria, a gente tem que falar, decisão acertada, porque é o chefe aí que está querendo mostrar que aqui é um clube sério e que tem regras
e se tiver que, olha, teve festa 60 pessoas, um jogador seria punido no bolso? Não sei, qual seria a punição nesse caso aí? E a comissão técnica vai falar sobre isso na coletiva, se for perguntado no jogo depois? Não sei. Agora, nesse novo esquema de coletivo, algumas perguntas são cortadas para os treinadores, nem todas as perguntas que a imprensa faz são levadas para a coletiva. Então, mais preocupante que a atuação do Atlético é o comportamento de onde não se esperava essa atitude do Andreatta e do São Paulo. Jogo que não poderia se perder, em casa não se perde, ponto de maneira alguma, vamos ter que recuperar, e não é contra o Ceará. Com o Ceará você já tem a obrigação de vencer, times que vão ficar na parte de baixo da tabela, quando você joga fora você também tem a obrigação de vencer se você pensa em título do brasileiro. Contra quem que a gente vai ter que recuperar esses pontos? Contra, por exemplo, o São Paulo fora de casa. São nesses jogos aí que a gente vai ter que buscar 3 pontos, tá certo? Achei que ia ficar pequenininho o pós-jogo pela partida ruim, pelos poucos assuntos, mas ficou um pouco mais extenso, né, num cenário diferente aqui hoje. Meu equipamento estava na live do Cachorrada, que está rolando aqui no Camisa 12 toda terça-feira. Inscreva-se no canal, e se você não assistiu ontem, assista com o Alex Gargalhada, sabe o Alex da risada, que dá aquela gargalhada boa? Foi uma resenha muito boa e está aqui no canal. Acabe de assistir o pós-jogo agora, clica aqui no canal e corre para lá para assistir. Grande abraço para todos vocês, tamo junto, até a próxima.